Então, agora eu vou fazer um vídeo da Era Napoleônica. Eu já fiz a Revolução Francesa, então pra você entender esse, talvez tenha que entender aquele. Mas, vamos lá então. Eu acabei de falar na Revolução Francesa sobre o golpe de 18 de Brumário, que estava acontecendo o diretório girondino, que era da direita. E aí eu vi o golpe que Napoleão, ele realmente foi imperador. Vamos entender o que estava acontecendo um pouco antes. Existia no diretório uma questão do consulado. O que é isso? Existiam 3 cônsules que estavam governando, assim, a França. Um deles era Napoleão Bonaparte. Os outros 2, não importa. Napoleão Bonaparte era um cônsul e ele ia durar a ser cônsul por 10 anos. Só que ele era muito famoso, as pessoas gostavam muito dele, não sei o que, ele tinha um carisma, não sei o que. Ele virou cônsul vitalício. Então, de 10 anos, o governo dele passou para ser pela vida inteira. E depois disso, então ele era cônsul pela vida inteira com mais 2 pessoas. Depois, ele se declarou imperador. Então, ele deixou de ser cônsul e voltou com o império. Então, a gente tem que pensar que quando ele voltou com o império, quando ele foi coroado imperador da França, foi o golpe de 18 de Brumário. Para alguns, não chama golpe, chama, acho que Revolução de 18 de Brumário, porque depende muito de quem conta a história. Mas nessa data foi quando acabou a Revolução Francesa. Napoleão se autocoroou. Então, o Papa Pio VII, acho que foi lá coroar ele, não sei o que, e aí o Napoleão pegou a coroa na mão do Papa e colocou na própria cabeça. Porque isso é um símbolo, aquele símbolo de laicidade do Estado. Não de laicidade, né, porque ele estava sendo coroado na Igreja Católica, mas é questão de ele mesmo, o Estado está acima da Igreja. E isso é muito grande, muito importante. Por que ele chama imperador? Império da França? Porque Napoleão vai conquistar a Europa inteira. Tipo assim, inteira, a Europa inteira. Ele vai ter políticas muito expansionistas. E essas políticas, essas guerras que ele vai fazer, são 2 tipos de guerra. Guerras contra absolutismo e guerra por mercado. Aqui vamos ter ele fazendo guerras contra absolutistas, que vão ser praticamente Portugal, Espanha, Prússia, Áustria, etc. E aí a gente vai conseguir entender coisas legais aqui. Na Espanha, ele tirou o rei da Espanha e colocou o irmão dele. E aí nisso, a Espanha, ela estava muito enfraquecida, tendo que lutar contra Napoleão e etc. E aí as colônias mesmo, elas ficaram sem vigia, sem perceberam esse caos que estava na metrópole. Então isso foi muito importante para independência de colônias espanholas. Não foi tipo, do dia pra noite eles ficaram independentes, mas foi um processo que foi muito importante quando Napoleão ocupou na Espanha, porque a metrópole estava fraca, ela não conseguia controlar a colônia. Além disso, em Portugal, forçou a família real portuguesa a sair. Então a família real portuguesa viu que o Napoleão estava chegando, saiu de Portugal, revogou Portugal e foi pro Brasil. Pra não acontecer o que estava acontecendo na Espanha, que era as colônias ficarem um pouco mais, como se diz, livres, né? Mas com esses ideais de liberdade. Então Portugal foi pra lá, chegou o rei e falou, eu sou o rei do Brasil, não sei o quê. E aconteceram várias coisas nesse período, mas que basicamente a gente tem que entender essa relação. Ela deixou bem claro, né? Que a gente ia cobrar isso, que é essa relação entre a Napoleão e as independências de colônias espanholas e o que aconteceu com o Brasil e etc. Agora também vai travar guerras de mercado. E a principal guerra de mercado que ele vai travar é da Inglaterra, que é o país industrializado, que passa pelas industrializações, etc. E Inglaterra é uma ilha e tem uma marinha muito forte mesmo, e Napoleão não conseguia atacar lá. Napoleão queria muito destruir a Inglaterra, não porque era contra o absolutismo, porque como a gente sabe, a Inglaterra já tinha passado por revoluções liberais burguesas, e agora a Inglaterra era uma monarquia parlamentar. Mas ele sabia que o mercado dele ia ficar um pouco mais enfraquecido que a Inglaterra enquanto ela existisse. Então o que ele fez? Ele não conseguia atacar a Inglaterra porque a marinha dela era muito boa e a dele não tanto, porque ele era melhor por terra. Ele fez um bloqueio continental. Ele tinha praticamente a Europa inteira nesse momento, assim, vamos falar, de Portugal até a Rússia. Então a Rússia ele ainda não tinha conquistado, né? Mas assim. Então assim, meio que tava fácil pra ele. Ele bloqueou e falou: nenhum país pode ter contato, trocas comerciais com a Inglaterra. E aí, a gente consegue entender nisso mais uma coisa, que é Inglaterra não consegue comercializar com a Europa.
Quem que a Inglaterra pode comercializar? Com os Estados Unidos, mas Estados Unidos, assim, meio que não gosta muito da Inglaterra no momento, porque acabou de ficar independente. Então a Inglaterra tem que focar um pouco mais nas colônias, principalmente nas colônias da América. Então, quando Portugal foi para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, a Inglaterra falou assim, eu te ajudo nisso aqui e tal, mas você vai ter que abrir os portos. A primeira coisa que Dom Pedro fez quando chegou no Brasil foi abrir os portos, para ele conseguir comercializar com a Inglaterra, e não só mais com Portugal, e assim a Inglaterra não ficar tão desaparecida nisso, e o Brasil também, óbvio, porque Portugal estava meio quebrado, e enfim, essa questão a gente vai aprender depois nas colonizações brasileiras mesmo da independência. Agora a gente vai entender por que Napoleão caiu. Se ele estava fazendo tanto de guerra, ganhando tanto de guerra, tão bom por terra, blá, 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 por que no final ele não deu certo? Vão ter 3 fatores que vão ser muito importantes. O primeiro fator vai ser a insuficiência do bloqueio continental. Vai acontecer bloqueio continental, não vai poder mais comercializar com a Inglaterra, mas países vão continuar comercializando com a Inglaterra. Que países são esses principalmente? Dinamarca, Rússia e Portugal. Portugal principalmente por meio do Brasil. Então, Inglaterra não vai estar quebrada, não vai quase adiantar nada. Segunda coisa é que vai ter uma fomentação nacionalista contra Napoleão. Então, os países, por exemplo, a Espanha, que colocou lá um francês para governar, não ficaram muito felizes. E isso é uma coisa nova também, é um sentimento nascente, porque o nacionalismo não era uma coisa existente, não era uma coisa presente. E agora o nacionalismo estava crescendo. Então, na Espanha, Napoleão colocou o irmão dele lá e o povo espanhol tava tipo, um francês aqui? O que você acha? O que você tá achando? Então aconteceu isso. Em alguns lugares, Napoleão era visto como um ícone, o liberador, sabe? Porque acho que principalmente na Prússia e na Áustria estavam tendo um regime muito autoritários. E Napoleão chegou e falou, liberei vocês, agora nós somos o Império Francês e nós somos liberais, burgueses, etc, etc. Só que em alguns outros lugares não foi assim. Agora, o que mais causou que Napoleão enfraqueceu foi a batalha contra a Rússia. Napoleão ele estava meio que lutando em 3 frentes, então ele estava lutando pra cá com Espanha e Portugal, pra cá com Inglaterra, mais com o bloqueio continental, e pra cá com a Rússia. Por que meio que em 3 frentes? Porque praticamente mesmo são 2. A questão da Inglaterra é mais de bloqueio continental mesmo, econômico. E aí ele foi pra Rússia, e aí a gente tem a estratégia que a Rússia usou nessa batalha. Foi muito importante para que ela tenha ganhado de um exército tão forte como Napoleão, que é a estratégia da terra arrasada. O general Inverno, parece, ele fez a estratégia que era assim, ó. A tropa russa estava aqui, Napoleão estava aqui. Aí Napoleão ia chegando, a tropa russa recuava. E aí Napoleão estava chegando, a tropa russa recuava. Nossa, mas que horrível, que estratégia bosta, eles só vão andando pra trás, tipo assim, só defende, não ataca. Não. Enquanto eles estavam recuando, eles estavam destruindo tudo que o exército de Napoleão poderia usar. Então não tinha mais suprimentos, não tinha mais água, não tinha mais onde saquear nada, não existia mais cidades. Eles estavam levando tudo com eles. E aí, a tropa de Napoleão ia entrando no território russo sem resistência, falando, tá fácil, ganhamos, estamos conquistando aqui. Ia conquistando área por área. Só que nisso o inverno estava chegando. E o exército napoleônico não estava preparado para um inverno de menos 40 graus. Enquanto o exército russo estava. Tem até aquela questão dos botões de Napoleão, porque os botões eles congelavam e rachavam no inverno, e aí o povo ficava sem blusa, assim, lá no frio, com frio, morrendo de frio. Enquanto os russos eles já tinham isso muito mais preparado, além do conhecimento do território. Então eles iam recuando, recuando, recuando. Napoleão ia avançando, avançando, avançando. Chegou o inverno, eles estavam lá com poucos soldados, muito longe para poder voltar para a França e sem nada para conseguir fazer uma batalha. Sabe quantos por cento do exército voltou para a França? 10%. A gente teve 90% de morte, ou seja, foi drástico essa vez, essa batalha aí. Mas foi o que aconteceu, e com isso Napoleão voltou muito enfraquecido, e não só o exército enfraquecido, as forças mesmo, militares de Napoleão, para manter o controle de todo um continente, mas também a moral napoleônica. Então nisso ele foi perdendo várias coisas. Ele já estava com o bloqueio continental insuficiente, tinha perdido, e aí o exército estava enfraquecido e os países começaram a retomar os próprios poderes. Foi criada a Frente das Nações Europeias nisso, que eram países que foram a Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra. Os países que foram principalmente dominados por Napoleão. E eles fizeram essa frente
das nações europeias para lutar contra. Teve uma batalha muito importante, que foi a Batalha de Waterloo, e nessa batalha a frente ganhou e Napoleão foi realmente deposto e tal. Aí ele foi assim, ele perdeu o poder, aí ele foi enviado para uma ilha em Marrocos, aí nessa ilha ele conseguiu pegar o povo da ilha e falar pro povo da ilha, ajudar ele a tomar o poder da França. Então os próprios carcerários dele, quem estava cuidando dele, ajudou ele voltou pra França, porque a oratória dele era um pouco boa. Aí ele chegou lá, e aí ele teve um poder de 100 dias, mas aí depois disso ele foi deposto de novo e foi levado pra uma ilha no meio do Atlântico pra ele não voltar com essa de ser rei. Quando Napoleão foi deposto pela segunda vez, acabou, tá? Acabou, deu por hoje. O que a gente fez? A gente fez o Congresso de Viena, que foi um congresso em que a frente das nações europeias, etc., foi lá reunir o que ia acontecer e eles resolveram algumas coisas. Eles restauraram as fronteiras e os tronos. Então tudo aquilo que Napoleão fez, pronto, fez nada, não adiantou nada, tudo voltou ao normal. Inclusive os tronos, então ele depois o rei da Espanha, o rei da Espanha voltou, etc. Várias coisas aconteceram. Inclusive o rei de Portugal teve que voltar pra cá pra não perder, aconteceu a independência do Brasil e tal. Então falando essas coisas das colônias, muito rapidinho, porque a gente tem que ter essa ideia, não tem que saber aprofundado. E foi formada a Santa Aliança. A Santa Aliança ela foi formada por 3 países: Áustria, Rússia e Prússia. Ué, cadê a Inglaterra que ajudou a lutar contra Napoleão? A Santa Aliança, ela queria manter os países, os tronos, e ela estava lutando contra revoluções liberais. Então, santa de católica, etc. Primeiramente, a Inglaterra não era católica. Segundamente, a Inglaterra gostava que os países estejam se rebelando e gostava que as ideias iluministas estavam passando em frente, principalmente porque nisso acontecia também as liberações das colônias, então ele tinha mais mercado, que a burguesia ascendente significava mais mercado consumidor. Então, a gente vai acabar o Império Napoleônico com o Congresso de Viena, que vai ser basicamente isso, assim, a gente teve a formação da Santa Aliança, que é uma união contra-revolucionária. É isso, eu acho que deu pra entender.